A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Você que gosta do canal, né? Eu já quero desde já te agradecer. Você que é inscrito desse canal, você que não é, eu peço que você se inscreva, peço que você dê seu comentário e dê seu like. Gente, nós estamos aqui para mais uma aula do livro do Apocalipse. Nós estamos trabalhando esse livro, então todos os vídeos, por algum tempo, vai estar baseado no livro do Apocalipse. Por quê? Porque é um estudo que eu quero fazer de todo o livro. Então, a gente vai trabalhar por algum tempo. Você que ama o livro do Apocalipse, você que gosta de aprender sobre esse livro, eu amo o livro do Apocalipse. Eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa que eu amo esse livro, né? Esse livro é maravilhoso. Então, nós vamos estar trabalhando sobre o livro do Apocalipse. Então, desde já eu te peço, veja esse vídeo até o final, pois você irá aprender muito com a palavra de Deus, né? Amados, nós vamos trabalhar hoje a carta de João, né? A carta do Apocalipse, a igreja que está em Esmirna. Esmirna, né? Nós trabalhamos na aula passada a carta à igreja em Éfeso. Agora nós vamos trabalhar a carta à igreja em Esmirna. Diz assim a palavra do Senhor, está no versículo 8 do capítulo 2 do livro do Apocalipse. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas. Diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dá-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Meus irmãos, que carta interessantíssima e que tem muito a nos ensinar, né? Nós estamos vendo aqui a preocupação de Cristo com a sua igreja. Muito bom sabermos, né, que o Senhor Jesus ele tem essa preocupação com a sua igreja. Logo no início da igreja foi necessário que cartas fossem escritas, fossem enviadas. Hoje não há necessidade mais de se escrever uma carta como essa de Jesus, usar um profeta, usar um pastor para se escrever uma carta, pois aqui estava sendo montado a doutrina da igreja. E assim, todas as cartas que Cristo tinha que enviar já nos enviou. Essa carta serviu para a igreja de Esmirna lá no passado, mas ela hoje serve para nós nos dias atuais. Então nós vamos tanto ver um pouco da carta no passado, como vamos ver ela para aplicação na nossa vida nos dias atuais, né? Ao anjo da igreja, nós falamos desde o início que nós estamos dizendo que quando ouvimos essa expressão no livro do Apocalipse, ao anjo da igreja, porque a palavra anjo significa mensageiro. Então, o anjo da igreja é o pastor da igreja, a liderança da igreja. E nós falamos na outra aula passada. Se você ver o vídeo aí, você entrar no canal aí, você vai ter toda a série de vídeos. Depois eu quero fazer uma playlist, né, sobre esses vídeos, sobre essas aulas. Ao anjo da igreja está se referindo ao pastor. Então isso aqui é muito interessante entendermos já isso aqui de início. Isso aqui é uma chamada ao obreiro e também a igreja, sim. Porque Jesus ele tem um princípio de autoridade. Jesus Cristo tem um princípio de autoridade. Então veja bem, há uma liderança na igreja e essa liderança recebe de Cristo a direção para conduzir a igreja. Hoje, de que forma a liderança da igreja atual recebe a instrução de Cristo? Através da palavra. A instrução não vem através de revelações, profecias, não. Ela vem hoje através da palavra. Então, a instrução é dada ao pastor. Então, por isso que ao pastor é endereçado essa carta. É chamado à responsabilidade, para que ele possa levar essa responsabilidade à igreja de Cristo, né? Que é a menina nos olhos de Deus, a igreja de Cristo. Então, o anjo da igreja em Esmirna. A palavra Esmirna significa mirra.
Olha para vocês verem, a palavra esmina significa mirra, substância usada como perfume e muitas vezes para unção de cadáveres. Você sabia? Essa substância, esmirna, né? No caso mirra, né? No caso esmirna significa mirra. Essa substância mirra, ela era usada como um perfume e também usada para ungir cadáveres, a fim de evitar-se o mau cheiro por um período de tempo que o cadáver ficava ali, período de 24 horas, tá? Então usava-se essa substância, né? A cidade Esmina é uma cidade, né? E era chamada Coroa da Ásia. Tenho aqui algumas informações anotadas. Chamada Coroa da Ásia. Essa antiga cidade, atual Esmina, sabia que a cidade de Esmina existe até hoje? A cidade de Esmina existe até hoje e fica ali na Turquia. E foi a mais bela da Ásia. E é um centro de ciência e medicina. Sempre do lado do vencedor. Essa cidade aqui tinha uma coisa interessante nessa cidade que vale a pena nós destacarmos. Essa cidade sempre estava do lado do vencedor. Quem é que comandava o mundo antigo daquela época? Era o Império Romano. Na época que a igreja se iniciou, quem estava sob o comando era o Império Romano. Os exércitos da época não conseguiam, de alguns países, de algumas regiões que tentavam assim se rebelar contra Roma, não conseguia vencer, porque Roma tinha um exército poderoso. E essa cidade aqui, ela sempre estava do lado do vencedor, ou seja, sempre estava do lado do exército romano. Então, pelo fato de sempre estar lá ao lado dos romanos na batalha, essa cidade passou a ter vários deuses, a cultuar vários deuses, inclusive o culto à personalidade, que era o culto ao homem, o culto a César. Olha para você ver, essa cidade tinha esse problema. Quando a gente se refere à cidade, se refere aos moradores da cidade. Tinha esse problema de cultuar deuses pagãos e também culto à personalidade, que era o culto ao imperador de Roma. Então, sempre do lado do vencedor em guerras romanas. A intensa lealdade de Esmirna a Roma resultou em forma de cultos ao imperador. 50 anos depois da morte de João, Policarpo, pastor da igreja de Esmirna, foi queimado vivo aos 80, olha para vocês verem, aos 86 anos de idade, ao ser acusado, ao se recusar a adorar César. Policarpo foi pastor de Esmirna, e 50 anos depois da morte, 50 anos depois da morte do apóstolo João, o apóstolo que escreveu essa carta, esse pastor de Esmirna, Policarpo, foi morto ali naquela cidade, pastoreando essa igreja. Por quê? Porque não aceitou prestar-se adoração ao imperador romano, que era costume da cidade. Ele não aceitou, ele não se prostrou, porque ele só devia prostrar diante de Cristo. E o que aconteceu com ele? Ele foi morto naquela cidade. Então, era uma cidade complicada para a questão do evangelho naquela época. Era uma cidade complicada. Então, nós estamos vendo aqui esta carta endereçada a essa cidade, a esta igreja que estava nessa cidade, e vamos analisar algumas coisas. Vamos ver, ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. Quem é esse? Quando João descreve, diz o primeiro e o último, aqui se faz referência a Jesus Cristo, que esteve morto e tornou a viver. Gente, isso aqui é muito interessante. A Bíblia, isso aqui é algo maravilhoso. Esteve morto e tornou a viver. Jesus Cristo de Nazaré, ele passou pela morte e voltou à vida com o intuito de nos salvar, de nos dar o direito da vida eterna. Jesus Cristo teve que enfrentar a morte pelos nossos pecados. E ele faz questão de lembrar isso nesta carta. Ele faz questão de lembrar isso a essa igreja.
Diz o primeiro e o último, ou seja, não tem antes e nem tem depois, não tem uma pessoa antes nem uma pessoa depois. Jesus Cristo é o único mediador. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Jesus Cristo é o único mediador entre os homens e Deus. Naquela cidade havia adoração a outros deuses. E Jesus precisa deixar claro, o primeiro e o último sou eu. Ele que deve ser adorado. Ele que é o Deus verdadeiro, o Deus fiel. E nós precisamos entender isso. Então, Jesus Cristo, ao falar para a igreja, sou o primeiro e o último, ele aqui não abre brecha para adoração de mais ninguém. Ele estava deixando claro para aquela igreja que estava localizada numa cidade em que se adorava muitos deuses pagãos e adorava o próprio imperador. Jesus Cristo está deixando bem claro, olha, eu sou o primeiro e sou o último, não existe outro, sou eu só apenas. Sabe quem sou eu? Sou aquele que estive morto e reviveu. Ou seja, diferente dos demais que se dizem deuses, diferente de homens que se dizem grandes e poderosos, eles morrem e permanecem mortos. Mas eu morri, certo? Mas eu revivi, ou seja, eu ressuscitei. Então eu devo ser adorado, simplesmente a mim. Então está chamando a atenção aqui a esta igreja. Estive morto e tornei a viver. Conheço a tua tribulação. Como eu disse, essa igreja estava localizada numa cidade complicada. Era uma igreja que estava localizada numa cidade onde a adoração era muito forte aos deuses que tinha em Roma. Por quê? Porque, como eu disse no início, essa cidade ela era uma cidade que ela obedecia, estava sempre ao lado de Roma. Isso acabou fazendo com que a cultura romana viesse, né, a estar entranhada naquela cidade. Então, aquela cidade lá é Roma. Os romanos tinham o costume de adorar o imperador, adorar vários deuses, e essa cidade acabou tendo esse costume. E aí, o que acontece? Era meio que uma obrigação que todos os moradores seguissem a mesma tradição, era meio que uma imposição. Mas a igreja não devia seguir essa imposição, mesmo que isso resultasse na morte, como foi o caso do pastor Policarpo, que aos 86 anos foi morto, por não aceitar adorar o imperador, César, né? Então, o que acontece? Aí Jesus diz, conheço as tuas tribulações. Isso aqui é interessante, irmãos, chamarmos a atenção, tanto para o momento que a igreja estava vivendo, um momento de tribulação, no início da igreja, desde quando a igreja de Cristo se iniciou, sempre a igreja tem enfrentado tribulações, isso faz parte. Por quê? Porque Satanás, Jesus disse que é o Deus desse século. O Deus desse século é Satanás. A Bíblia deixa isso bem claro. Satanás opera nesse século. Então, se ele vê algo que vai de contra o seu reino, é obviamente que ele vai se levantar contra. Se ele vê alguém, um grupo que está adorando o Deus Criador, que é o seu inimigo, seu adversário, obviamente que vai haver um confronto com os poderes das trevas. Então, a igreja está passando por tribulação. Tribulação porque está vivendo numa cidade complicada para ser cristão, principalmente naquela época, né? E aí Jesus deixa aqui claro para essa igreja, imagine que coisa maravilhosa. Imagine a igreja passando por tribulação e Cristo lhes envia uma carta dizendo o seguinte, eu conheço a tua tribulação. Eu quero abrir um parênteses aqui nesse estudo para dizer o seguinte para você que está vendo esse vídeo. Jesus conhece a tribulação da sua igreja, ou seja, a dificuldade que a igreja enfrenta. Ele conhece a nossa dificuldade. Jesus Cristo não está alheio à nossa dor. Jesus Cristo, ele como homem, ele passou tudo aquilo que um homem devia passar de tribulação, de tentação, Jesus Cristo passou. Jesus Cristo enfrentou. Então ele sabe, ele conhece a nossa dor, pois sofreu na pele. Muito mais do que nós, é claro. Mas ele sofreu na pele. Então ele conhece a minha tribulação e dificuldade. Ele está vendo, sabe? Então isso é interessante. Por quê? Porque ele vai com certeza responder favorável à sua igreja. Em dado momento, ele vai responder favorável à sua igreja. Então ele deixa clara aquela igreja, conheça a tua tribulação, a tua pobreza. Era uma igreja que não tinha muitos recursos, né? Era uma igreja que não tinha
muitos recursos, mas que adorava ao Senhor. Conheço a tua pobreza e a blasfêmia dos que se dizem, dos que a si mesmo declara judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Naquela cidade havia judeus naquela cidade. Judeus mesmo. Jesus Cristo diz, ele se declara judeus, mas não são judeus. Como assim? Eles eram ou não eram judeus? Eram judeus. E judeus é o povo. E o que é um judeu? É alguém que é considerado... Quem são os judeus? São considerados o povo de Deus. Então, obviamente, ele tinha que estar ao lado de Deus, das coisas de Deus, da igreja de Deus. Mas eles se colocaram contra a igreja de Deus. A igreja de Esmina teve muita dificuldade com grupos judeus que havia naquela cidade. Então Jesus diz o seguinte, eles dizem ser judeu e não são. Era apenas judeus na carne. Na carne eram judeus, mas espiritualmente era sinagoga de Satanás, pois se colocava contra a igreja de Cristo. E essa igreja enfrentava a tribulação de estar naquele local e a perseguição dos judeus. Olha que coisa interessante, a perseguição do próprio povo, que devia ser o povo de Deus. Então, amados, às vezes acontece isso, né? E essa igreja enfrentou essa dificuldade. Mas, lembrando que essa igreja está localizada numa cidade também que leva o nome de Esmina, que significa mirra, né? Que mirra é uma substância aromática. Ou seja, a igreja estava no meio daquele lugar sujo, fedendo o pecado, e esteve ali como para perfumar aquele lugar. A igreja de Cristo, aonde chega, ela exala o perfume da presença do Senhor. E aqui Jesus diz, sendo antes sinagoga de Satanás, não temas as coisas que tem de sofrer. Isso que é um consolo, Jesus Cristo consolando a igreja. Não temas, não tenha medo. Não tenha medo pelas coisas que irão sofrer. Ou seja, eu acho interessante isso aqui, essa fala de Cristo. Não há enganação com Cristo. Não há, né? Não há enganação com Cristo. O Senhor Jesus deixa claro para essa igreja, ele poderia enviar uma carta dizendo, olha, a partir de agora não vai haver sofrimento, perseguição. Não é assim. Jesus Cristo deixa claro para esta igreja aqui, olha, não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus Cristo deixa claro que haverá sofrimento na caminhada dessa igreja. Tanto que depois da morte, 50 anos depois de que essa carta foi enviada, o seu pastor é morto. Então a tribulação continua mesmo 50 anos depois da morte do apóstolo João, que escreveu a carta. A igreja continuou. E Jesus deixou claro a essa igreja aqui que eles iriam sofrer tribulação. Na nossa caminhada cristã, amados, nós precisamos saber de uma coisa. Nós iremos enfrentar a tribulação. Sabe? E isso não é fácil. Enfrentar a tribulação, adversidade, perseguição não é fácil. Mas a igreja precisa entender que isso faz parte da caminhada cristã. Não tem possibilidade nenhuma de eu dizer sou crente e não enfrentar a tribulação. Mas isso não significa também que eu não terei vitória. Terei vitória sim, mas eu não posso só pensar na vitória. Nós temos que entender que se eu digo assim, olha, eu tenho vitórias, quer dizer que eu tive que lutar. Tive que passar por algo para ter essa vitória, porque senão ficaria sem sentido a vitória. Imagine a guerra da Ucrânia contra a Rússia. A Ucrânia um dia pode declarar-se vitoriosa e está comemorando vitória. Tá todo mundo alegre. Mas lembra a história da Ucrânia de guerra? Então há uma história de guerra antes da vitória. Então a igreja precisa entender isso. E nós, como igreja do Senhor, nós teremos vitória, mas antes da vitória temos que passar a tribulação. A luta, né? Foi o que essa igreja passou. E aqui há uma profecia. Jesus diz assim, eis que o diabo estás para lançar em prisão alguns dentre vós. Muitos foram presos na Esmirna por não adorar César. E tinha um agravante aqui, porque o Império Romano era um império brutal, violento, exigia adoração. Quem não adorasse o imperador, quem não seguisse as suas regras morreria, e morreria de formas violentas.
né? Então não era fácil ser lançado na prisão no tempo do Império Romano. Misericórdia. Mas esses cristãos aqui, amados, eles permaneceram firmes. E isso que nós temos que entender hoje. Hoje a igreja brasileira, ela não está preparada para passar por uma perseguição nessa magnitude aqui. Uma perseguição de ser lançado em prisões, uma perseguição de ver seu pastor sendo morto, de ver membros da igreja ser morto e permanecer firme. A igreja brasileira, eu tenho certeza disso, não está preparada para isso. Mas o que acontece? Essa igreja aqui, ela permaneceu firme, né? Firme. Permaneceu firme, não desistiu, né? É o que nós, como servos do Senhor, temos que fazer diante das tribulações, é não desistir. Amados, diz assim a profecia, né? Cristo dá uma profecia aqui, futurística, sobre o que iria acontecer com a igreja. Não temos as coisas que ele tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. Para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus Cristo aqui relata para a igreja o que iria acontecer. Jesus Cristo deixa claro que para a igreja a perseguição que ela iria sofrer, mas ele aqui agora aconselha essa igreja, anima essa igreja dizendo, ser fiel até a morte. Olha que coisa interessante. Gente, pensa aí. Pensa o consolo de que ser fiel até a morte, ou seja, muitos ali estaria condenado a morrer literalmente por amor a Cristo, como foi o caso de Policarpo, pastor dessa igreja. Mas mesmo que tenhamos que enfrentar a morte, nós temos que ser fiel até o fim. Não podemos deixar. A igreja de Cristo precisa entender. Nós precisamos, como igreja do Senhor, ter isso em mente. Se for necessário enfrentar a morte por amor de Cristo, precisamos enfrentá-la. Porque o mais importante está aqui. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esta coroa aqui não era uma coroa de adorno. Esta coroa aqui era uma coroa que era dada aos atletas que venciam a batalha. Então a igreja estava em batalha. A igreja está numa corrida. Nós como igreja do Senhor, hoje, nos nossos dias, né, trazendo aqui para os dias atuais, nós estamos em batalha espiritual, uma corrida para a vida eterna. Então, a nossa vitória é lá na glória. E nós lá iremos receber a nossa coroa, a coroa da vida. Coisa maravilhosa, né? Aqui diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aqui encerra a carta. Amados, olha que promessa magnífica. Olha que promessa. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Quem vencer. Muito se diz igreja do Senhor. Mas lembra que nós estamos numa corrida, numa caminhada até o final. Nós só saberemos só quando chegar no final. Se nós conseguirmos chegar no final, aí sim, nós saberemos que estamos com a nossa coroa da vida no final. Por que eu estou dizendo isso? Não quer dizer que nós não estamos salvos agora? Sim, estamos salvos. Estamos em Cristo, nós temos a salvação. Mas para concluir, nós precisamos passar todo o período da nossa existência aqui na Terra. E nessa nossa existência, muitas coisas irão acontecer na nossa vida. De bom, dificuldade, isso é normal. Né? De dificuldade para servir a Cristo. Então, nós estamos numa caminhada. E é o final que vai determinar. Nossa chegada que vai determinar se recebemos a coroa da vida ou não. Como é que eu chego? Chego como servo do Senhor? Chego como um fiel servo? Chego como alguém que mesmo passou por tribulação, mas continuou firme? Ou chego como alguém que desistiu no caminho? Se eu chego como alguém que desistiu no caminho, eu vou passar pela segunda morte e não vou receber a coroa da vida. O que é isso, a segunda e primeira morte? A primeira morte todos irão passar. É a morte física. Morte física. A segunda morte é a morte espiritual. E quem passar pela morte espiritual automaticamente perde a salvação e não recebe a coroa da vida. E quem passar só apenas pela segunda morte, mas quem está em Cristo não morre, mas passa da morte para a vida. Da morte do corpo físico para a vida eterna da alma.
com Cristo Jesus. E isso o homem só tem de que forma? Através da salvação em Cristo Jesus, de permanecer fiel a Cristo até o fim. E era isso que Jesus queria falar a essa igreja. Queria falar a igreja de Esmina, né? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa permanecer fiel. E eu quero te pedir, deixe seu comentário aqui nesse canal, compartilhe esses vídeos aí, não esqueça de dar o seu like, que isso ajuda muito o canal. Lembra que esse canal tem o objetivo de trazer a palavra do Senhor, não é canal de dancinha, canal de música do mundo, nada disso. É por benefício da obra de Deus. Então vale um like seu, vale uma inscrição sua. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus.